Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você alguns erros básicos que os engenheiros cometem nos seus orçamentos de obras, principalmente para quem atua ou pretende atuar com a prestação de serviços, seja projetos, construções, reformas, laudos, perícias, manutenções prediais, enfim, todo tipo de serviço da engenharia que tem necessidade da elaboração do orçamento de obras. Nesse vídeo, eu irei te passar alguns erros para você não cometer e ter certeza que você vai proteger o seu orçamento para não ter prejuízos na hora de passar o valor, na hora de passar o orçamento, a proposta para o cliente, você vai ter passado um valor coerente e garantindo ali a sua margem de lucro. Lembrando que se você está começando no mundo dos orçamentos, você é recém-formado, está começando no mundo dos serviços, das obras, dos projetos, das reformas, a gente disponibilizou um aulão completo sobre orçamento de obras com modelos de planilha e também com o nosso livro disponível Orçamento de Obras na Prática. Nesse aulão a gente explica algumas etapas a como você precificar e elaborar os levantamentos de quantitativos, fazer a leitura dos projetos e elaborar um orçamento simples para você aprender a como iniciar os seus orçamentos de obras. Agora vamos direto para o assunto do vídeo. Alguns dos erros que os profissionais cometem. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar dois erros com você. O primeiro é superestimar a produtividade da mão de obra. A gente tem uma capacidade de acreditar que a mão de obra ela vai ter uma eficácia muito alta, que a gente considera geralmente nos orçamentos uma margem justa ali da produtividade que ela vai executar um determinado serviço. Como, por exemplo, a execução de um piso cerâmico. Digamos que a gente considerou 7 dias para a mão de obra executar esse piso cerâmico, analisando a produtividade média da mão de obra. Só que muitas vezes acontecem imprevistos em obras. É muito raro, por menor que seja, uma obra, uma reforma, um projeto que não apareça nenhum tipo de imprevisto. Então, o que eu sugiro para você é que sempre quando você identificar a produtividade da mão de obra, você aplicar em cima dessa produtividade uma porcentagem para você ter uma margem contra imprevistos e garantir que a obra vai ser executada no prazo e que você não vai ter que pagar uma diária a mais ou acrescentar um aditivo ali na empreitada, comendo parte da sua margem de lucro. Então, sempre considere uma porcentagem para imprevistos e a produtividade encontrada considere, por exemplo, se você encontrou 7 dias para executar o assentamento de um piso cerâmico, considere ali uma pequena porcentagem, 8 ou 9 dias, para você ter uma folga. Caso aconteça algum imprevisto, você vai garantir que você vai ter considerado imprevisto no seu orçamento de obras e caso não apareça, você vai conseguir entregar a obra até mesmo antes do prazo. E o segundo erro muito comum é não entender e não analisar as composições dos serviços. Cada serviço, cada item na planilha orçamentária, ele exige um detalhamento mais aprofundado. Quando a gente vai considerar um item no orçamento de obras, a gente tem que analisar e estudar a composição desse serviço. Quais são os detalhes, o que realmente é necessário que eu considere para executar um determinado serviço. E aqui nessa parte da composição, um aspecto que causa grandes prejuízos para os profissionais é não considerar a parte de ferramentas que serão necessárias. Uma ferramenta muito comum que é esquecida de ser considerada nos orçamentos de obras, principalmente para quem está iniciando no mundo do serviço, é a parte dos andaimes. Quando se depara com um determinado serviço que vai ter necessidade de andaime, a pessoa lembra que não considerou o andaime na obra e acaba tendo que fazer a alocação desse equipamento por fora sem ter considerado no orçamento. Um outro item que às vezes acontece da pessoa esquecer, o profissional ainda não teve a necessidade desse item, é o martelete, principalmente para retirada de revestimentos, azulejos em paredes. O martelete é uma importante ferramenta que nos auxilia principalmente a trazer mais eficácia na hora da retirada dos revestimentos. Então, analisar as composições e principalmente analisar as ferramentas e equipamentos que serão necessários para a execução de 100% do serviço. Então, esses são dois grandes erros que geralmente os profissionais cometem nos seus orçamentos de obras. O primeiro é superestimar a produtividade da mão de obra e não acrescentar uma porcentagem de folga quanto é previsto. E o segundo erro é não considerar uma composição completa de um determinado item, principalmente esquecer alguma ferramenta ou não considerar algum equipamento que será necessário para a execução de um determinado serviço. Acredito que se você se atentar a esses erros, você vai garantir a sua margem de lucro e vai minimizar a chance de você ter prejuízo nos seus orçamentos de obras.
Caso você queira se aprofundar e queira evoluir nessa parte de orçamento de obras, não esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso aulão Orçamento de Obras na Prática, que vai te mostrar a como você iniciar os seus orçamentos e principalmente a ter acesso aos nossos modelos de planilha orçamentárias de uso profissional para você adaptar e utilizar aí no seu serviço. Te agradeço por acompanhar mais esse conteúdo, um grande abraço e até mais!